Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alan Katsu, para aqueles que não me conhecem. Sou designer de moda de formação, além de vários outros cursos, tanto na área de moda, mais especificamente modelagem e costuras, que são assuntos do meu interesse e assuntos relacionados também a esse canal. Eu estou no mercado de moda há 25 anos, então se você quer saber um pouco mais sobre a minha vida profissional, basta vocês, aqui na descrição, acessarem o link que levará vocês ao meu currículo online. Dê uma passadinha por lá. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu costuro um pijama infantil básico, né, de malha, camiseta e short, né? Qual que são os pontos chaves que algumas pessoas fazem diferente ou têm dificuldade? Eu vou pregar a ribana na overlock, para quem não tem aparelho, né? Vou pregar a ribana na overlock e rebater na galoneira. Da mesma forma, algumas pessoas têm dificuldade em pregar elástico. Então, no short também vou pregar o elástico, que vai ser na overlock e rebatido na galoneira, tá? Ou colarete. Algumas pessoas chamam essa máquina com esse nome. Uma dificuldade que eu vejo também que as pessoas têm, que acaba sendo elástico e a ribana tem a mesma característica, é quanto ele tem que ser menor a parte que vai ser costurada. Porque se eu costurar a minha ribana da mesma largura do meu decote, ele vai ficar desbeiçando. Então, quanto é que eu tenho que reduzir para poder ficar legal? Da mesma forma a cintura. Então, se esse é o seu interesse, ou se você tem dúvida em como resolver isso, basta vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, ok? Agora, se você tem interesse de ir um pouco além, eu vou mostrar para vocês, aí vai ser no outro vídeo, basta vocês acessarem o card acima, como é que eu faço a ficha de desenvolvimento de produto. Esse caso aqui não é esse pijama específico, mas o que eu vou mostrar para vocês lá vai ser desse pijama, tá? Como é que eu faço uma ficha de desenvolvimento de produto? O que é essa ficha de desenvolvimento de produto? Antes do produto ser aprovado, eu só tenho uma ideia, né? Eu não sei se vai ficar legal, eu tenho meu tecido, será que vai ficar bacana? Isso quando a gente fala em empresas grandes, tá? Médio porte a grande porte. Então a gente vai lá, faz uma ficha com tudo que eu preciso, quais são as formações que eu tenho, eu faço aqui já meu desenho técnico que eu gosto de fazer. Às vezes, tá? Em empresas grandes, a estilista faz só um esboço lá do que se quer e bota pra gente que a gente nem consegue entender. No caso, a gente que eu falo é modelista e costureiro, tá? Então aqui eu tenho a ficha, que não é a ficha técnica, há uma diferença, tá, gente? Já vou explicar pra vocês. Onde eu já coloco aqui, ó, todas as informações necessárias, nesse caso, é a minha forma de trabalhar, tá, gente? Porque quem, quando faz desenvolvimento de produto, não pensa em preencher tão bem preenchidinho assim, não. Por que eu gosto de fazer isso? Porque esse aqui é um produto que eu mandei para uma empresa para terceirizar para mim. Então, mesmo que tenha sido a peça protótipo só, eu já coloquei todas as preocupações que eu sei futuramente eu iria prestar atenção nelas. Então, já fiz todas as anotações aqui do que é do meu interesse, do que eu considero como qualidade, para que eles por aqui... já que eu não mandei a peça piloto, né, que eu queria realmente ver se eles sabem interpretar uma ficha de desenvolvimento de produto e ver como ficaria essa qualidade. Então, já fiz todo esse preenchimento para que eles, eu pudesse avaliar o serviço que eles me entregariam. Tá? Muitas empresas querem a peça piloto já pronta. Então, no meu caso, não é o que eu quero. Então, eu tenho aqui, ó, os meus desenhos da modelagem, eu tenho meu desenho técnico, eu tenho aqui a sequência operacional. Para aqueles que não sabem o que é uma sequência operacional, né? Qual que é a etapa, quais são as máquinas que a camiseta ela vai começar a ser costurada, no caso aqui, né, camiseta, ela vai ser costurada do início ao fim. Quais são as máquinas que elas vão passar, quais são os processos necessários para ela ser costurada. Então, isso tudo aqui eu faço no meu desenvolvimento de produto, porque eu já tenho conhecimento, tanto da modelagem quanto da costura, então para mim é fácil fazer isso aqui. Né? Mas nem todo estilista tem esse conhecimento. Então o estilista vai simplesmente fazer o desenho, um rabisco só, colar aqui qual é a amostra do tecido e mandar fazer a peça o protótipo no caso. Então se você tem interesse em entender melhor o que é uma ficha de desenvolvimento de produto e como preenchê-la, acesse o card que está aqui no final, está aqui em cima em algum lugar da tela, que eu vou explicar para vocês, fazer um vídeo só sobre isso, ok? Lembrando, essa ficha aqui não é desse produto, mas a ficha que eu vou deixar lá vai ser relacionada ao produto que a gente vai fazer aqui agora, ok? Então, vamos ao vídeo. Então aqui, gente, ó, a primeira coisa que eu vou costurar será a camiseta, tá? Temos aqui um pijama 14 anos.
Eu fazer pijama, eu faço até 10, tá? Então isso aqui é uma modelagem nova em relação ao tamanho. Então realmente vai ser uma prototipagem isso aqui, né? Eu não sei se as medidas que eu coloquei se vão ficar legais ou não, tá? Mas isso aí a gente vai fazer um teste depois na hora que eu vestir a pessoa. Então, ó, é de manga comprida, manga curta. Então a primeira coisa, qual que é a nossa sequência operacional de uma camiseta? É fechar os ombros, tá? Como a minha Ribana, tá? Ribana é o nome do material, tá, gente? Como a minha Ribana vai ser presa depois na overlock, eu posso fechar os dois ombros. Se eu fosse fazer a Ribana no aparelho, eu fecharia um ombro só, faria aqui a minha Ribana no aparelho e depois fecharia o outro ombro. Nesse caso, como a Ribana é presa depois, eu vou fechar os dois ombros, tá? Depois já vou fechar as mangas e as laterais. Aí eu prego a Ribana e a camiseta vai faltar só a bainha, ok? Então vamos lá. Para quem não conhece, essa máquina de overlock, tá? Não é ponto cadeia, ela só é a overlock comum. A ponto cadeia tem uma costura entre, vou mostrar para vocês como é o overlock. Então aqui, ó, para quem não conhece, ó, essa é o overlock, porque ela só tem dois fios e uma linha. A ponto cadeia tem uma costura aqui no meio, todas as marcas estão usando hoje, tá? É mais profissional usá-la. Mas para quem não tem, igual o meu caso que não é empresa, não tem necessidade, é só prototipagens mesmo. Mas quem for investir nesse ramo é melhor comprar a ponto cadeia, tá? Que é mais resistente, a costura fica melhor. Então aqui eu já fechei meus ombros. Agora eu vou fechar as mangas, tá? Se você tá com uma marca nova, gente, né, vocês não sabem, se não conhecem a modelagem, o ideal é que vocês achem o meio da manga e dê um pique, tá? Um piquezinho pequenininho, porque a costura ela é pequena, então tem que ser um pique pequeno. E aqui no meio do ombro também, porque a gente não sabe se a costura tá representando o meio do ombro certinho ou não. Nesse caso aqui tá, ok? Então o meio. Então o meu pique tem que casar aqui no meio certinho, ok? Eu sempre coloco aqui para segurar e depois eu venho com a manga em cima só para acabar de ajustar. Tem diversas formas de costurar, tá, gente? Mas manga, geralmente, eu pego o excesso aqui, ó, o excesso aqui, já vou com pique aqui na minha costura, ok? Quero ver se vai precisar esticar ou não. O certo é não esticar, nem sobrar, nem esticar, nenhuma das duas partes, tá? O certo é estar certinho assim, ó. Se precisar esticar, a modelagem está com problema. Se precisar esticar, a modelagem está com problema, gente. Quem for fazer pilotagem, isso é um erro muito comum, precisa avisar para o modelista que precisou esticar a peça. Porque às vezes o modelista, a costureira dá um jeito aqui, dá uma esticadinha, o modelista acha que a modelagem ficou boa e não ficou, tá? Então se teve que esticar, teve que cortar, avise para o modelista para ele poder alterar a modelagem, tá? Então aqui a gente tem uma manga já presa. Ó, o ideal é que não tenha nenhum franzido nem nada. Isso é uma manga com a modelagem boa, tá? Boa costura. Sempre faço um teste para ver se a costura não está arrebentando. Como eu já sei que a manga está certinha, eu não vou dar pique de novo não.
Tô testando o ponto aqui para ver se tá legal, tá? Vou dar uma apertadinha aqui, porque tá um pouquinho frouxo. Vou dar uma apertadinha aqui só. Então, fechei os ombros, sequência operacional. Fechei os ombros, uni as mangas. Agora eu vou fechar a lateral, tá? Um ponto muito que tem que ficar legal aqui, gente, é essa emenda aqui debaixo do braço, tá? E qual que é a melhor forma? Uma costura vocês colocam para baixo e a outra para cima. Nesse caso, a parte que empurra, que é o calcador, coloca para cima e o outro para baixo, um oposto ao outro, porque aí é uma forma de travar e a costura ficar o mais próximo possível, tá? Sempre vai até o final da peça para vocês verem se está casando certinho, se não vai precisar esticar nada. Lembrando que o certo não é esticar. Se vocês estão fazendo pilotagem, prototipagem, verifiquem. Se um lado sobrou, o outro lado tem que sobrar igual, porque aí seria erro na modelagem ou erro no corte, tá? Para vocês não esticarem nada. E se precisar esticar, avise o modelista. Se sobrar só de um lado e não sobrar do outro, se não for erro de costura, pode ser erro do cortador, tá? Aqui o ponto agora tá bom. A máquina, gente, já tá boa quando ela não fica repuxada, tá? Ó, a costura como é que ela tá certinha. Não tem nada repuxado, nada encrunhado aqui, ó. Isso é uma regulagem boa da máquina, tá? Tanto de abertura, ó. A gente não vê a linha e ela não tá franzindo nada, ok? A emenda que eu falei pra vocês, ó. Ficou quase juntinho isso aqui, ó. Ainda podia ficar um pouco melhor. Deixa eu ver esse lado de cá. Ó, esse lado de cá ficou perfeito, ó. Olha como ficou bem unido aqui, certinho a costura, ó. Quando você coloca para um lado e para o outro, como é que fica legal, ok? Então aqui a gente já tem a camiseta praticamente montada. Só preciso colocar a ribana e depois fazer a bainha, tanto na barra da manga quanto no comprimento. Como é que eu fiz o cálculo dessa ribana aqui, né? Como eu já trabalho com ela, o certo, gente, é vocês fazendo o teste, tá? Não tem uma regra certinha específica. O certo é ir fazendo o teste. E como é que é esse teste? A ideia, igual eu falei, por esticar é sempre estar menor que o decote ou onde você presa. Porque na hora que rebate costura, na hora que coloca no corpo, ela desembeiça, né? Se ficar do mesmo tamanho ou maior. Então, nesse caso aqui, ó, para minhas roupas infantis até os 10 anos, eu tiro 6 centímetros. Eu meço o decote total. Eu vejo aqui quanto é que eu tenho de decote, né, total. E do total eu tiro 6 centímetros para esse tipo de ribana. Que pelo menos até os 10 anos ficou bem bacana. Esse aqui eu vou fazer o teste agora, porque eu não sei, já que aumentou bastante o decote. Mas a lógica a princípio é essa, tá? Então eu uno aqui. Né, acha aí qual que é o direito da ribana. Certifiquem sempre se está o ponto legal, né, já que esse estica mais. Dou um pique aqui no meio, tá? Algumas pessoas... Antigamente, hoje nem tanto, coloca a emenda em algumas roupas aqui no meio. Como quando a gente coloca no aparelho a emenda fica na lateral, a gente, para não aparecer emenda em lugar nenhum aqui no meio da peça, a gente também vai colocar essa emenda na lateral. Então eu vou achar o quê? O meio aqui do meu decote. Ó,
Já que eu vou começar a prender pelo ombro, pela emenda do ombro, eu vou colocar aqui, vou colocar frente e costa junto e vou achar o meio aqui do meu decote. Porque aí eu vou colocar o meio da minha ribana, ok? Dobra aqui, né? A mesma forma que eu faço lá embaixo. Se na minha ribana as duas costuras estão viradas para um lado, eu virar a outra para o outro, que é para travar e tentar ficar o mais próximo possível da costura a minha emenda, ok? Então costuro um pouquinho só para segurar e agora eu vou costurar achar o pique aqui, vou até o meu pique onde eu coloquei aqui na minha peça. Pique com pique, eu estico. Então aqui eu tenho a minha ribana. Ó. Não franziu. Na hora que eu rebater a costura aqui, talvez eu tiraria mais 1 centímetro. Eu vou rebater para ver como é que fica, porque parece que ela está um pouquinho frouxa ainda. Mas eu vou rebater, não, na hora que rebater não vai ficar não, ó. Então eu vou rebater na overlock. Pena que a malha não é o mesmo fornecedor aqui da ribana. Eu tinha essa ribana sobrando e a malha vem de outro. E eles não vendem ribana separada. É uma tristeza isso. Então não está da mesma cor, tá vendo? Deveria ter comprado laranja. Ok? Então agora aqui ele já tem a peça, a camiseta montada. Só precisa agora rebater a costura aqui, fazer bainha na manga e na barra. Bem rapidinho a camiseta, né? Então agora a gente vai para outra máquina para a gente poder rebater a nossa costura. Ok? Já vou aproveitar que eu estou nessa máquina aqui, então vou fazer o short. E o short é mais rápido ainda. E eu gosto de fazer o short, tá, gente, de um modo diferente. Eu gosto de fazer tipo alfaiataria. Primeiro eu fecho entre pernas e depois eu fecho o gancho. Quando é empresa, as pessoas fecham o gancho primeiro e depois entre pernas. Porque tem que ficar desvirando da forma que eu faço e as pessoas aí perde tempo na produção. Como a minha peça é única, então eu vou fazer desse jeito. E a minha marca de pijama também eu vou fazer desse jeito, tá? Ó, então aqui eu tenho um short, tá? Ele não tem costura na lateral, ele é inteiriço. Então, primeiro eu vou fechar o entrepernas e depois virar e colocar um dentro do outro. Na indústria eu fecharia gancho primeiro, costa, gancho frente e depois colocaria as duas pernas, ok? Então vou mostrar um jeito diferente de fechar isso aqui, que é o estilo alfaiataria. Fecha-se os ganchos, a entreperna primeiro. Estando entre pernas primeiro, então a sequência operacional desse short
para o meu caso, para a minha indústria, tá? Primeiro fecha assim entre pernas, desvira um, o que está desvirado, vocês vão colocar dentro, vai colocar direito com direito, vai colocar dentro que ainda continua virado, tá? Ó. Um próximo short que eu fizer, eu vou fazer tipo da indústria, para vocês verem a diferença que vai ficar no gancho, tá? Então agora é só fechar o gancho. Fecha entre pernas, de um lado e do outro, desvira uma peça, coloco dentro da outra e agora fecha os ganchos. É bem rapidinho esse short, ó. Quando não tem costura na lateral, gasta-se um pouco mais de tecido, mas ganha-se tempo em máquina. A mesma coisa, gente, coloca, ó, um lado de costura virado para cima, o outro para baixo, para poder ficar mais perto possível aqui a nossa união entre pernas. Então já tem aqui o meu short fechado. Isso é 14 anos, tá, gente? Na minha modelagem. Ou é 16, eu acho. Não, acho que foi 16. Porque meu sobrinho tem 14, eu acho que eu fiz um pouco mais. Não, é 14 anos mesmo isso aqui, tá? Que não é empresa, não é um tamanho pequeno não, eu gosto de tamanho realmente certo. Olha como é que a união fica bonita, ó. Quando vocês colocam a costura para um lado e para o outro. E quando vocês fecham assim também, ó, na hora que a gente dobra a roupa aqui, ó, olha como é que ela fica apresentável aqui, ó, o gancho. Ele dá continuidade. Ó, tá vendo? Ele dá continuidade, por isso que eu gosto dele assim. Quando a costura é diferente, faz tipo um caroço aqui, dá uma paradinha. Implicância, tá? É só para quem já conhece um pouco o meio de costura. Então nós temos aqui o short montado, só preciso fazer bainha, pregar o elástico. Para pregar o elástico, eu vou dar os piques aqui nas laterais, já que não tem costura, para poder servir de referência para mim. E qual que é essa medida de elástico, gente? O elástico ele tem que estar menor que a cintura. Então basta vocês pegarem, se esse tamanho aqui é 14 anos, onde que eu tenho uma tabela de 14 anos? Eu vou ver se eu coloco aqui também em algum lugar a minha tabela que faço para a minha marca, né, dos tamanhos que eu fiz. Se estiver separadinho certinho. Se vocês não tiverem, procura na internet que vocês tenham a tabela da ABNT. Lá tem todos os tamanhos, que aquela tabela tem um tamanho bom para as medidas, assim, sabe? Não com as folgas, mas tamanho de corpo. Para eu fazer minhas medidas, eu usei ela também como parâmetro, junto com o que eu pesquisei no mercado. Então, o tamanho do elástico, gente, tem que estar menor que a cintura. Né? Quanto menor? Qualquer tanto menor. Se eu colocar muito menor, vai ficar incomodando. Isso aqui é roupa de dormir. Então, nesse caso aqui, se eu colocar aqui uns 5 centímetros menor, está de bom tamanho. Porque é para dormir, não precisa ficar grudado, esticado no corpo. Né? Que é diferente de um short de futebol. Um short de futebol, que também é largo, eu preciso que o elástico esteja bem justo ao corpo, porque a pessoa vai correr, o short não pode ficar caindo. Então, a nossa regra para pegar elástico é mais ou menos essa. Né? Quanto que eu tenho de cintura? Qual é a roupa que eu vou usar? Para cada tipo de roupa eu vou fazer um cálculo diferente. Igual eu falei, se eu faço aqui no feminino uma roupa fitness, significa que eu tenho que deixar o elástico do mesmo tamanho da cintura. Às vezes 1 centímetro menor, porque na hora que a gente rebate ele esgarça, né? Porque a calça, a roupa que a gente faz fitness já está justa no corpo. Então não tem necessidade de deixar o elástico menor que ela. Porque como ela já está toda justa, eu preciso que ela fique do mesmo tamanho que vai esticar junto. Nesse caso, como o short está bem mais largo que o meu cliente, eu tenho que fazer o elástico menor que a cintura, que é para não cair. Ok? Então o erro, às vezes, a gente fazer isso aqui, igual eu fiz agora primeiro, fazer antigamente, de pegar 3 vezes a parte, porque se eu tenho uma roupa extremamente larga, pode ser que vai ficar maior que a minha cintura o elástico, porque a roupa está muito larga. Né? Que eu não sei se vai ser esse caso aqui no caso do meu sobrinho.
Entendeu? Então, a melhor forma de você colocar o elástico é saber quanto que é a cintura. Tem que ter uma tabela de referência. Seja ela industrial ou seja que você já conhece de mercado dos seus clientes, tá? Tem que estar menor do que o seu cliente, menor que a cintura dele. Na dúvida, coloca sempre... tem uma pessoa que não tem a mesma idade. Quanto tem cintura? Coloque menor. Ok? Então, essa é a ideia. Algumas pessoas fecham aqui na overlock para pregar. Eu vou fechar ali na reta. Vou sobrepor um ao outro aqui. Vou fazer até de outra cor para vocês verem que eu não vou levar a máquina lá não, tá? Ó, o celular. Vou sobrepor aqui, ó. Transpassando aqui 1 centímetro e já venho mostrar para vocês como é que eu vou fazer para a gente pregar aqui, ok? Então, aqui agora, gente, ó. Sobrepus aqui o elástico. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais resistente que só de um overlock, tá? Agora eu vou dividi-lo em 4 partes. Risco aqui com a caneta. No caso da indústria, tá, gente? É melhor vocês fazerem com lápis. Principalmente igual ali, que é branco. Não correr o risco da tinta da caneta sair e manchar a roupa, tá? Então aqui eu vou dividir em 4 partes iguais. Ó. Só um risquinho só para poder me achar aqui, tá? Como eu já coloquei... já dei um pique aqui e um pique aqui. Vou ver aqui qual que é a parte das costas, porque a emenda vai para as costas, né? Então, do lado de dentro, aqui eu vou colocar minha costura com costura. E cada risco que eu fiz no elástico, eu vou colocar num pique da roupa. Eu sempre começo a costurar, dou uma levantada no calcador depois, que é para poder o elástico esticar de acordo, tudo igual, tá? O ideal, gente, é vocês não cortarem o elástico, tá? Então aqui agora eu tenho meu elástico preso, ó. Lembrando, tá vendo? Quase não está franzido. Por quê? Porque o elástico ele está do tamanho que está um pouquinho menor a cintura do cliente. Não está o elástico apertado, porque é um pijama, né? Então é uma roupa confortável. Ninguém quer a coisa incomodando, apertando, tá? Mas como eu falei também para vocês, esse aqui é o meu 14 anos e eu tô na pilotagem nova. Vou testar para ver se vai ficar bom esse elástico. Pode ser que eu queira depois diminuir ou aumentar, mas aumentar eu acho que não, porque já está um bom franzido, tá bom? Então agora aqui é só rebater costura no elástico e na barra, ok? Então vamos lá para a galoneira. Então aqui agora, gente, ó, para quem não conhece, essa máquina aqui é a Colarete, também conhecida como galoneira, tá? A função dela é fazer só bainha, colocar aparelho, aparelhagem tanto na gola, ribana, fazer trançador em cima. Eu estou desenvolvendo um curso de corte e costura para iniciantes, tá? Eu vou colocar o link, assim que eu fizer, estou terminando, eu vou colocar o link aqui na descrição, que aí eu vou explicar para vocês, diferença de bitola, de máquina, então dê uma olhadinha lá, e o link vai estar aqui em algum lugar na hora que eu terminar, ok? Que aí eu vou falar quais as funções de cada máquina. Então aqui eu vou pegar, eu vou rebater o meu elástico, e vou rebater a minha bainha, fazer minha bainha aqui do short, ok? Vou fazer a bitola estreita. A bitola estreita, gente, é quando a agulha, uma está próxima à outra. Bitola larga é quando a agulha está separada uma da outra. São 3 agulhas aqui. Eu estou só com 2 aqui e as 2 próximas. Quando eu estou com as 2 mais distantes, a bitola larga. As 2 mais próximas, a bitola estreita. Ok? Então, vou fazer uma bainha.
Não tem uma regra de medida, cada pessoa escolhe a sua, mas geralmente é entre 2 centímetros e 1,5 e 2 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui a olho, porque como é uma peça só, não precisa de um padrão estabelecido para todas, tá? Mas vocês vão ver lá, igual eu falei, na minha ficha de desenvolvimento de produto, que eu coloco a medida para seguir um padrão, tá? Ó, então colarete, para quem não conhece, a função dela é fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Algo parecido com isso. E o ideal, gente, é sobrar o mínimo possível e nem sobrar. Às vezes, se não sobra, pode ser que a costura fique repuxando, tá? Então, eu gosto de deixar assim um pouquinho sobrando, para não evitar a máquina estar muito bem regulada. Então, agora vamos fazer a outra bainha aqui, ó. Sem marcação aqui, né, gente? A sua prática é que vai fazer com que as duas bainhas fiquem iguais. Mas na indústria a gente tem aqui um aparelho, alguma medida aqui para fazer com que tudo fique igual, tá? Esse meu dedo aqui, ó, eu fico sentindo onde está a costura aqui para saber se está pegando certinho. Ó. Ok? Só para tirar uma dúvida, né? Para saber se está o mesmo tamanho. Ó. Com a plástica que eu te falei, ó, fica praticamente o mesmo tamanho, a mesma largura. Agora rebater o elástico, tá? Como o elástico é de 2,5, também tem isso, né? Como é pijama, não tem necessidade de ser tão largo. Então, basta rebater uma costura só. Começa sempre pela parte das costas, né? Porque vai ficar atrás. Certifica de esticá-lo também, né? E puxar para cá, ó. Não a ponto de virar o elástico, tá? Tome cuidado. É só mesmo para sentar. E a costura vai ter que ser da beiradinha do elástico. O ruim da máquina não eletrônica é isso, vai ficar cortando linha. Isso aqui é a minha etiqueta, vou colocar só para poder distinguir o que é costa e o que é frente. Distinguir o que é costa e o que é frente com meu sobrinho, né? Ó, algumas pessoas não pregam aqui para poder pregar aqui, né? Na costura do overlock já pregam aqui. Isso aqui daqui a pouquinho vai lavar, vai sair, então tanto faz para mim. Ok? Então aqui está o meu pijama. Olha a proporção de 14 anos. Tá vendo? A proporção do elástico para a largura da calça. Parece frouxo, mas igual eu falei, é para ficar confortável. Ele tem que ficar assim na criança, ó. Ok? Então, este é o short. Bem rapidinho, né? Agora vamos para a camiseta. Na camiseta, o que ficou faltando, gente? Ó, fazer bainha na manga, a bainha aqui embaixo na barra e rebater a ribana, né? Que era o ponto-chave que eu falei para vocês. Então, ó, na hora que eu rebater, que realmente vou saber se ficou bom ou não. Eu tô achando que talvez poderia colocar
um centímetrozinho menor ainda. Mas eu vou rebater e ver como é que vai ficar, tá? Vira a costura para baixo e vou rebater em cima da costura, pegando branco. Algumas pessoas pegam uma agulha na ribana e a outra no tecido. Eu particularmente gosto de pegar as duas na camiseta. Quando é 3 agulhas, aí talvez eu pego uma na ribana, uma no meio e uma no tecido, tá? Mas como é bitola estreita, eu vou pegar no tecido aqui os dois. Ah, não, ó, ficou bom. Depois que bateu, tá vendo como é que ela deu uma encolhida aqui, na verdade, ó? Parece que a ribana deu uma encolhida. Ó, não ficou sobrando, não ficou badando e não ficou franzido. Então, igual eu falei, para essa medida aqui, para essa ribana aqui, porque tem ribanas diferentes, eu uso 6 centímetros menor que o decote total, a ribana 6 centímetros menor. E olha como é que fica o acabamento, olha que bonitinho que fica. Olha o lado interno. Ok? Então isso é uma forma de pegar a ribana sem a necessidade de aparelho e deixar a qualidade bem bacana. Isso aqui só não vai ficar mais bonito porque o branco da ribana, por não ser a mesma empresa, não está o mesmo branco que aqui. Eu fui comprar agora uma ribana laranja e eles não me venderam separado também. Essa que eu já tinha. Porque a laranja ia destoar menos, né? Então agora vamos para a bainha da manga, que é a mesma coisa do short. Uns 2 centímetros já é o suficiente. Então a bainha das mangas estão prontas. Agora só a bainha daqui de baixo, da barra. Existe uma galoneira, tá, gente, que tem a base cilíndrica, que é fazer a bainha mais fácil, que ela entra aqui, ó, fica rodando. É mais fácil de manusear. E aqui tá a bainha da camiseta. Ó. Ok? Então, bainhas feitas. Bainha da manga e ribana. Camiseta pronta. E aí, gente, gostou? Então, se gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida, compartilhe com os amigos, que a ideia, como eu já falei em vídeos anteriores, o canal é novo. À medida que ele crescer, vai me dar vontade de fazer mais para vocês, né? Então, não deixe de curtir, dar seu like e comentar o que vocês acharam. Foi bem rapidinho, né? Só não foi mais rápido porque eu fico comentando. Mas se vocês pegam para fazer ele rapidinho, sem conversar, em menos de 20 minutos, 30 minutos, você fecha um pijama completo. Ok? Se você quiser saber como modela esse pijama, deixe nos comentários aqui abaixo também que eu vou fazer um vídeo sobre modelagem. Então, um abraço e até lá.